Meus amigos, o programa Conversando com Augusto Maranhão continua no país de Mossoró, essa terra da resistência, onde botou Lampião para correr, deu peia em Lampião. E nós estamos com ele, o nosso querido professor Geraldo Maia, que vai nos falar um pouco mais sobre esse espaço que vocês estão vendo na nossa retaguarda, que é o Museu Histórico Lauro da Escócia. Um prédio maravilhoso, enorme. Ô professor, como é que um prédio desse foi construído aqui em Mossoró? É recente esse prédio? Não, esse prédio é um pouquinho antigo. Esse prédio ele começou a ser construído em 1877. Não digo um negócio, 1877? Mas o interessante é o seguinte, foi construído com uma frente de trabalho de pessoas esfomeadas que chegaram aqui fugindo da famosa seca, né? Dos 27, né? E sem outra alternativa, o governo criou frente de trabalho e deu algumas obras para serem construídas. Agora, você imagina esse prédio sendo construído por pessoas que mal se aguentavam em pé de fome. Não fale não. E não era como hoje, que você vai numa loja, compra o material e vem construir. Você tinha que começar cavando o barreiro para tirar o barro, para moldar tijolo e telha. Fazia o tijolo e a telha. Faziam tudo. Esses tijolos, daqui a pouco a gente vai entrar no prédio, você vai ver o tamanho que eram esses tijolos aqui para construir um prédio desse. Isso aqui era o Paço Municipal. Né? A parte superior funcionava a Câmara de Vereadores, embaixo a delegacia. A famosa cadeia e câmara, né? Cadeia e câmara. Então esse prédio vale a pena a gente visitá-lo. Vamos fazer isso agora? Vamos convidar o nosso diretor. Como é que a gente entra nesse prédio? Diretor, não, a gente convida o diretor do museu. Que ele vem aqui, ele tem a chave para abrir aqui o museu. Rapaz, Bom dia, parabéns aí, Asclépios, satisfação, sejam bem-vindos. Você trouxe a chave do museu para gente Trouxe. É original? A chave está aqui no meu bolso, para a gente abrir o museu. Chave. Pronto. Essa é a chave que abre o Museu Municipal Lauro da Escócia ainda hoje. É original, desde a época. Essa porta Essa é porta. original? Então, É original. diretor, vamos abrir o museu, Vamos vamos agora. visitar essa Vamos parte. conhecer, turma. Vamos conhecer a casa? Vamos lá. A história de Mossoró, a cultura. Rapaz, que coisa boa. Você, rapaz, você é um danado, viu, Geraldo? Agora a gente dá uma paradinha. Gostou do barulho aí para abrir a porta? Meu amigo, licença. Vamos, turma, entrar. Chegamos agora na parte inicial do museu, que era a antiga Casa de Cadeia e Câmara. Estamos aqui na recepção. Isso era o que, professor? Isso aqui era a recepção da cadeia. Aqui era a parte central e logo depois tinha a sala do delegado. E a gente vai ver que era nessa sala do delegado que o cangaceiro Jararaca, baleado, ficava lá durante o dia, né, para tentar se recuperar um pouco das ferimentos. Aquela foto clássica que tem ele com o gradeado atrás, está aqui. Tá, a gente vai mostrar já isso aí. Vamos lá. E hoje esse museu ele é temático. Cada sala tem um tema específico, né, que a gente vai conhecer aí. Por exemplo, a gente tem a primeira sala que a gente vai encontrar ali, é dedicada, as duas primeiras dedicadas ao cangaço. Uma que a gente vai ver alguns objetos da época, as cédulas que eram usadas na época. Sabe a história dos 400 contos de réis? A gente vai ver lá essa cédula que era usada na época. O dinheiro que Lampião queria. Exatamente. As armas. Algumas armas. Né? E a outra sala é uma sala dedicada mais às mulheres, que fala sobre a estética do cangaço. Né? Aquela história que... Presta atenção, turma. Que vê em filme, mulher pegando em arma, indo brigar, isso nunca existiu. A gente tem depoimento de várias ex-cangaceiras que elas diziam o seguinte, olha, a função da mulher era ser amante mesmo. A gente chama de amante guerreira porque participavam desse movimento. Mas os homens saíam, elas ficavam no coito, e para matar a ociosidade, elas desenvolveram a costura? Uns bordados, os embornais, os bordados coloridos. Né? Para matar o tempo, né? Para matar o tempo, porque cozinhar era tarefa de homem no cangaço. Lavar era tarefa de homem. Eu acho que eu era cangaceiro, que eu sei cozinhar, professor. Pois as mulheres restava a elas nada, a ociosidade. E para matar isso aí tinha até máquina. Tem uma máquina aí que elas usavam, máquina manual, máquina de costura manual, que era o que elas usavam lá nos coitos, né? Para desenvolver isso que a gente hoje conhece como a estética do cangaço. Vamos começar pela primeira sala? Vamos começar. E na primeira sala vocês vão conhecer o herói da resistência, que era o prefeito da época, Rodolfo Fernandes. Está aqui bem destacado. O nosso diretor fez uma colocação aqui. Aqui a gente cultua a resistência, não é isso, professor? Perfeitamente. Não o cangaço. O cangaço foi o coadjuvante. Nós tivemos no mês de junho todinho aqui o tema chamado 90 anos da resistência de Mossoró ao bando de Lampião, né? Então demos ênfase à questão dos heróis. Dos heróis. E hoje nós fizemos um banner aí, Geraldo, com a foto de todos os heróis que tem hoje no memorial, trouxemos para cá.
e entre outras fotos que a gente colocou aqui no acervo de cangaço e resistência. Vamos começar? Sejam bem-vindos. Mas olha, só mostrando, as pessoas perguntam, mas por que isso? A gente tem que mostrar para as novas gerações os feitos dos nossos antepassados. É o exemplo que a gente está legando aqui para as novas gerações. Porque não é isso, não esquecem a história. E povo sem história é povo sem memória. É por isso que a gente continua comemorando essas datas, ressaltando esses heróis, né? Para mostrar, para legar isso aí para as novas gerações. Esse é o papel do museu, né? Muito bem. Sejam bem-vindos. Vamos lá, vamos ver. Sintam-se em casa. Vamos convidar também. Jair vai fazer a participação de Jararaca, ele vai ficar não querendo sentado. falar hoje, não. Eu vou pegar a cadeira. Jair Spencer. Vamos pegar a cadeira para fazer aquela encenação de Jararaca. Jair vai ser Jararaca. Essa aqui mostra a fotografia do prefeito da época, né? Uma planta da cidade com... Essa é a melhor foto que tem de Rodolfo. Esse é o cara, viu? Esse é o cara. Esse é o cara. 55 anos, já. Depois desse episódio todo, ele começou já cansado, né, professor? Rodolfo 3 Fernandes, meses depois faleceu. Rodolfo Fernandes era um homem doente, um homem muito ágil e tudo, assumiu a prefeitura, fez um curto período de administração. Ele assumiu em 1926, 1927. Ele teve esse episódio, mas anteriormente, logo depois que ele assumiu, enfrentou aqui a possível passagem da coluna Prestes por Mossoró. Já teve essa bronca, né? Teve, ele começou já pegando bronca, né? Felizmente essa coluna passou distante aqui de Mossoró, mas a cidade estava pronta, inclusive com toda a estrutura. Era outro que ia levar peia também aqui, viu? Pois é. Era outro que ia levar. Era O povo de maior. Mossoró não brinca não, professor. Pois é. E no ano seguinte, 27, ele enfrentou essa bronca aí a tentativa de Lampião com todo o seu bando, né? De atacar a nossa cidade, mas... Vamos filmando, viu, turma? Não corta nada, marineiro. Chegamos aqui já... Aqui era a sala do delegado? Não. Ainda não. Ainda não. Mas aqui é a sala da trajetória de Lampião e seu bando na... Essa sala a gente vê algumas fotografias aqui bem interessantes. Primeiro, um painel central que mostra o palco onde aconteceu toda essa luta A nossa querida Chuva de Bala. Essa é a igreja de São Vicente, né? Onde aconteceu todo esse movimento aqui de defesa da cidade contra o bando de Lampião. Essa foto é como era a igreja na época, né? Não tinha, hoje, essa é Alberto Paranhão, passa aqui na frente, a Avenida Alberto Paranhão, muitas casas, muitos prédios, na época não tinha nada, né? Era bem deserto, o que dificultava para os cangaceiros até de se abrigarem das balas, que até aqui da torre, aqui em cima, tinha muita gente aqui armada e mandando bala aí para quem está embaixo. É aquela frase de Lampião que Mossoró até os santos atiram, né? Aqui é peia. Até os santos aqui mandam bala. E nós temos outros quadros aqui mostrando essas cenas. O trajeto dele, né, professor? Trajeto. Lembra que eu falei na fotografia? Lá de Limoeiro. De Limoeiro, onde o delegado foi identificando o próprio Jararaca, dizendo que o o cara... Ezequiel era irmão de Virgulino, né? Era irmão dele, irmão do Lampião. Aqui, 5 Virgulino, Ezequiel é o 4, esse aqui, irmão de Virgulino. Macilon aqui, ó. Macilon. Isso aí até, depois que levou o cacete aqui, ficou mais abrandado, né? Sumiu, não Ele foi para o Maranhão com o irmão dele, e por lá sumiu, nem a família deu mais conta, ele terminou morrendo sem ninguém saber nem onde foi que ele morreu, mas ele debandou logo. Depois dessa foto aqui... Dessa vergonha. Ele desapareceu, ele deixou o bando, desapareceu com o irmão e nunca mais se envolveram com o cangaço. Aqui embaixo tem a famosa foto de Jararaca, aqui nesse prédio, né? 44 no peito. Essa foto foi aqui nesse prédio, vai mostrar ali o local que ele tirou essa foto. Tem uma outra foto aí aqui dele. Ele ainda está melhorzinho, né, professor? Está melhorzinho, inteiro, né? Mas a curiosidade é o seguinte, que o bandido baleado, parece que ele está mais disposto do que os soldados aqui. Que... Isso é dor de dentro, professor? Deve ser, né? Porque ele estava com um pano amarrado aí na vai tirar uma cabeça. foto dessa. Então, Caba macho. essa foto tem uma tese de mestrado só falando dessa... Só da foto. Da foto, né? Dessa imagem que aparece tem uma mão do aqui, soldado do aqui. É a grade lá da cadeia, Esse né? soldado assim, né? O soldado nesse estado e o bandido aí muito mais disposto, né? Apesar Olha o do pescado ferimento. que ele pediu para ir para Natal, ó. O sapato de verniz. Mas vamos andando, estamos E aqui. do outro lado aqui nós temos algumas armas. Sim. Lembra dos 400 contos que Lampião estava pedindo aí de resgate para não atacar a cidade? É claro que aqui está ampliado aí, mas o dinheiro da época era esse aqui.
Esse era o dinheiro que circulava na época, né? 400 mil réis. A gente tem aqui alguns Armamento. algum armamento. O Papa Amarelo, que era muito famoso aqui, foi uma das armas que defendeu a cidade também. Então, Aqui é o Manuel Duarte, né? Esse aqui é o atirador exímio, né? Esse aí derrubou 3, foi? ele passou a vida toda negando isso, porque Ficava receoso, né, professor? não era comum da época as pessoas dizerem, se vangloriarem que mataram alguém. Então todos sabiam que tinha sido ele, era exímio atirador, né? Isso todos sabiam, mas ele passou a vida toda dizendo, não sei, que muita gente atirando, ninguém pode garantir que foi minha bala que matou, né? Isso é mostrando a moral, como era a moral do homem, né? Que não se deixava levar por vaidade. Exatamente. Esse cofre é da prefeitura? Ou era de alguma firma, né? Não, é da época aqui, não é? Vamos entrando, professor. Estamos aqui na Resistência. Vamos entrando. Daqui a pouco a gente vai encenar aquela foto de Jararaca será Jair. Você vai ser o soldado do dente quebrado. E aqui, professor? Essa é dedicada à estética do cangaço. Essa aqui é mais dedicada à presença feminina no cangaço, né? A gente vê aqui uma máquina de costura da época. E Eles carregavam essa máquina? carregava essa máquina. Você percebe que essa tinha que trabalhar com a mão e a outra é girando Moendo, aqui, né? Moendo aqui. E na ociosidade dos coitos, né? Que elas ficavam, os homens saíam para as ações e elas ficavam nos coitos. Nessa ociosidade elas terminaram desenvolvendo toda uma temática ligada ao cangaço, né? Eles usavam muito estrela de Salomão e tudo para enfeitar. Eles recortavam tecidos coloridos, né? Fitas, né? Fitas, usavam muitas fitas e foram desenvolvendo desenhos nos embornais, né? Que hoje a gente chama isso tudo de estética do cangaço. Foi desenvolvido por aquelas mulheres na época. Essas estrelas de Essas Davi estrelas eram de Davi, essas Salomão, coisas todas. né? E era uma coisa interessante, você imagina, para um rapaz que nasceu em pleno sertão, pleno Caatinga, que a expectativa de vida dele era passar aí o cabo da enxada a vida toda, e de repente ele se deparava com aquela tropa de cavaleiros, muito ouro, muito enfeite, muito brilho. Isso foi que causou a admiração e a entrada de muita gente no cangaço por falta de opção. E a gente caracteriza, que a gente classifica, identifica 3 tipos diferentes de cangaceiros. Tinha aqueles que a gente fala do cangaço social, aqueles que por falta de um apoio, de uma proteção, terminava se envolvendo com o cangaço, né? Formava o bando para se proteger. Mas esses não, a briga deles era contra a polícia ou aquela família, né? Era muita briga de família. Tinha os aproveitadores, que eram essas que viam aquele negócio, via a possibilidade aqui em Mossoró. Tem muita gente que viu a possibilidade de ficar rico num assalto desse, se envolveu com o bando, né? E logo depois fugiu, porque não era dele. Ele queria era a oportunidade de... Só de botar um dinheirinho no bolso. E tinha os marginais mesmo, os bandidos, que se juntavam aos bancos como proteção. E uma das coisas que se julga da grande derrota de Lampião é que, como ele precisava, Mossoró já era uma cidade com mais de 20 mil pessoas, mais de 20 mil habitantes. Com o bando dele, não era suficiente para atacar aqui. Ele tinha muito domínio no bando dele. Todo mundo respeitava e tinha muito respeito mesmo pelo domínio dele, né? A estética, a bravura dele aí como cangaceiro. Mas na hora que ele juntou vários bandos, pessoas que ele não conhecia, A liderança dele já ficou a duvidosa, liderança dele né? aí começou a cair. O professor está dizendo aqui uma verdade. Quando ele trouxe o bando de Jararaca, de Macilon, esses caras, de Sabino, e de outro, esses caras tinham o seu grupo. Tinha. Aí quando ele dava uma ordem, o cara, peraí, não é bem assim, chegava até... E tem mais uma coisa, o nome Lampião já era muito famoso, então quando ele chegava numa cidade da Paraíba, de Pernambuco, falava, eu sou Lampião, todo mundo já começava a tremer aí. Mas Rio Grande do Norte não tinha esse envolvimento com o cangaço, então o povo, não, mas o prefeito aqui teve coragem de resistir ao nome de Lampião, porque o nome dele não era tão conhecido, não era tão temido aqui também. A biografia dele não estava tão chegada por aqui, então, né? tudo isso aí teve influência nessa derrota que ele teve aqui. Primeiro que o povo, por não conhecer ou não acreditar nessa bravura dele, teve coragem de resistir, né? E depois
digamos assim, pela falta de domínio que ele tinha nessas pessoas novas que estavam Tá agregadas ao bando aqui dele. é uma verdade. Ele era incorporando, mas cada incorporação dessa tinha um líder. Tinha um Aí líder. a liderança dele... Isso vai minando aí a liderança dele. Mas vamos entrar. Diga aí, Jair. Olha, eu tinha um adendo em relação ao que o professor está falando. Com a questão de Rio Grande do Norte e Ceará, tá certo, não dá tanta importância à época ao bando de Lampião, porque eles não tinham penetração nessa área, né? Por isso que aqui se teve essa resistência e, né, adquirindo essa glória violenta ao combater o bando de Lampião e saírem vitoriosos. E tem um negócio também, professor. O sonho dele, depois que levou o cacete aqui, era fugir para Ceará, que no Ceará ele estava em casa. Mas o Ceará, eu acho que também é um pouquinho aí prejudicado nessa história, que entra como covarde. Queima o filme do cearense, né? Porque quando eles fugiram daqui, eles foram lá para Limoeiro e lá foram recebidos com banquete. Só que tem um outro lado da história, a gente precisa conhecer os dois lados, tem um contraponto disso aí. Diga, professor. Tem um depoimento lá do prefeito, disse, olha, a gente recebeu um telefonema não, um rádio aqui de Mossoró, né, um telégrafo aqui de Mossoró, dizendo que o bando tinha saído de lá, estava em direção a Limoeiro. Limoeiro, o delegado não estava na cidade, o prefeito estava ausente, né, e não tinha como a gente se defender de um bando desse. Aí mandaram uma casa enorme, vem em paz. Não, ainda falaram com o padre, o vice-prefeito e tudo, resolveram o seguinte, vamos montar a comitiva, vamos encontrar ele no meio da estrada, dizer que se eles vierem em paz, é bem recebido. É bem recebido. Eles não tinham uma alternativa para a gente. Eles não queriam explorar, não queriam nada, que a cidade ofereceu um almoçozinho, né? almoço para eles uma e depois foram embora em paz. Tudo bem, Não se criou aquela polvorosa toda justamente por não serem conhecidos como eram os demais estados, como Paraíba, Pernambuco, Alagoas, né? O Alto Sertão da Bahia, e eles foram recebidos e tiveram um bom recebimento justamente por as pessoas que naquela época viviam por lá, tá certo? Não terem o conhecimento, né, das atrocidades do bando. Já até conhecia, mas era mais... não tinha essa temeridade. Ele não tinha essa ação. Mas quer dizer que o cearense de Limoeiro não pediu pinico, fez uma arrumada de... Ou seja, usou a inteligência cearense. O que era possível fazer a daquele inteligência momento. cearense para enganar Lampião. Acomodou a situação da melhor forma possível. Né? Exatamente. É isso, professor Spencer? É o que eu acho. O cearense é muito diplomático. Vamos entrando. Estamos aqui no pátio, professor? Esse aqui era o pátio, né? Hoje nós temos aqui, porque teve outra história muito forte aqui de Mossoró, é que Mossoró foi uma cidade que 5 anos antes da Lei Áurea libertou todos os seus escravos. Isso foi uma luta que começou na maçonaria, lá no Ceará, foi trazida aqui para Mossoró pela maçonaria, isso em 1883. Né? 5 anos antes. 5 anos antes. 30 de setembro. Foi criado aqui uma instituição, a Libertadora Mossoroense, que eram de pessoas que, a partir daquele momento, iam se dedicar a libertar todos os escravos que tinha em Mossoró. Aí o povo fala, mas tinha muito escravo em Mossoró? A gente tem registro hoje, registro em cartório da época, né? Porque 10% da população era escrava, professor. 86 escravos era o que tinha aqui, muito mais empregado em comércio, em cozinha. Não Serviçais, era. Serviçais. Não era, claro, não era aquele tipo mão de de obra escravo que tinha no tradicional engenho. do campo, né? Não era aquele escravo de engenho que vivia no tronco, apanhando e tudo. Eram pessoas que tinham outro tratamento. E logo quando foi criada essa instituição, de imediato, porque foi no seio da maçonaria, a maçonaria agregava na época as pessoas mais importantes da cidade, então a maior parte já foram dando carta de alforria a seus escravos, né? Mas tinha aqueles, mais da metade aí, que eram de comerciantes e tudo, e eram bem, na época já não podia mais importar escravo da África, então tinha se valorizado muito o custo do escravo. Então não era um bem que se pudesse libertar, assim, né? E aí tem papel muito importante das mulheres, né? As mulheres moçorenses sempre As mulheres moçorenses que saíam de casa em casa, implorando até de joelho, pelo amor de Deus, libere seu escravo. E quando eles diziam, olha, eu não tenho condição, eles saíam no comércio arrecadando dinheiro para alforriar aquele escravo. E tem um detalhe, ao contrário do que aconteceu com a Lei Áurea, que simplesmente, olha, está libertado, então tome seu caminho. Aqui não, ele era alforriado, ele permanecia na mesma casa, fazendo o mesmo trabalho, só que não mais como escravo, com a carta de alforria, né? Se recebia um salário ou não, mas não tinha mais a condição de empregado. Essa sua observação é muito importante, professor. De escravo.
É tanto que foi muito pacífico aqui, porque eles permaneceram fazendo mesmo. Todos eles não tiveram aqui desemprego. Eles não perderam a função. Era um escravo doméstico, né? Era um escravo doméstico, era um escravo que tinha um tratamento bem diferenciado daquele... Né, Mas mesmo assim eles perderam relação ao engenho. essa condição de escravo, passaram a ser homens livres, alforriados e tudo, né? E aqui o museu criou uma galeria aqui, uma homenagem a esses heróis, aí também foram heróis, né? Que encabeçaram esse movimento de libertação de escravos de Mossoró. Então, aqui, é claro, não tem restos mortais aqui é só uma homenagem, simbolizando aí todas essas pessoas que participaram desse movimento. Romualdo Galvão está nesse... Romualdo Galvão foi um dos primeiros, porque foi a mulher dele, Dona Sinhá Galvão. Amélia de Souza Galvão. Amélia de Souza Galvão foi a única mulher que participou ativamente. As outras participavam como coadjuvantes, mas ela, na frente, inclusive aqui nós temos a bandeira que foi criada para esse movimento, ela que bordou a mão. Essa bandeira nós temos aqui, a gente vai ver ali. Você, quando daqui a pouco. passar agora na Romualdo Galvão, lá em Natal, lembre-se, um dos libertadores dos escravos aqui de Mossoró, não é isso? E foi ele que trouxe essa ideia de Fortaleza aqui para Mossoró, com a maçonaria. Viva Romualdo! Vamos para cá, turma, vamos entrando. E aqui, professor? A sala da fotografia aqui Como a gente falou, esse museu, as salas são temáticas. Temática. Né? Então a gente já viu ali as partes do cangaço. E aqui nós temos uma homenagem a um fotógrafo aqui local, Manuelito Pereira de Santo Magalhães Benigno, né? Nome bonito. Era um cearense que se instalou aqui em 1930 e Manuelito, ele abriu um estúdio fotográfico e fotografava não só os eventos sociais daqui, né, para documento. Porque se instalou foi quando criaram a história da identificação nas carteiras de trabalho, na carteira de identidade. Fotografia, tinha que ter fotografia. o famoso 3x4, né? Então tiveram que criar estúdios fotográficos e Manuelito veio de Fortaleza para criar um estúdio desse aqui em Mossoró. Arrumado, né? O cara é arrumado. Arrumado. Só que por mais de quase 50 anos, chegou aqui em 1930, morreu em 80, fez 50 anos que ele fotografou não só esses eventos sociais, essas fotografias, como tudo o que acontecia na cidade, tinha a câmera de Manuelito. Graças a Deus temos a imagem fotográfica que nós temos, de imagem que nós temos da cidade de Mossoró no passado, se deve a esse. Tem uma coisa aqui bem interessante, que nessa época os negativos não eram em plástico como a gente via depois, né? Era uma chapa, professor? Era em vidro. Então o tem fotógrafo aqui a gente vai mostrar aqui, o fotógrafo tinha que ser um artista, por quê? Porque ele tinha que primeiro manipular os produtos químicos, né? Aqueles sais de prata e tudo, para sensibilizar o vidro, fotografar com essa maquininha aí, vai abrindo aqui, e depois disso aí, revelar esse negativo em vidro. Nós temos aqui vários negativos vamos ver esse danado. E estão perfeitos até hoje. Dia 17 de agosto é os 90 anos do seu nascimento. Se ele estivesse vivo, né? Faria 90 anos, né? E dia 19 é o Dia Mundial da Fotografia. Então vamos juntar agosto. Bem perto ainda, né? E interessante com relação a agosto. Dia 17 é o falecimento. Dia 10 de 1910 é o nascimento. E dia 19, o Dia Mundial da Fotografia, que nós vamos tudo em agosto. Tudo em agosto. Então aqui continuam, né, várias cenas da cidade, como era a cidade de Cinema Pax, ainda tinha o Pavilhão Vitória ali na praça, era uma lanchonete chique. Rapaz, isso aqui é Isso era uma casa loja comercial, né? Casa comercial, né? Mas olha o rádio. Que vendia de rádio, bicicleta, parafuso, o que você procurasse aí, você achava tudo Isso aqui, esse mostra uma das nossas primeiras esculturas, que era carnaúba, E esse né? conjunto de sanfona aqui, professor? Esse aqui, porque na época os cinemas tinham um papel também de teatro. Então, nos cinemas daqui de Mossoró, no Pax, por exemplo, o palco era imenso para receber shows. Chegavam os cantores, os artistas, se apresentavam no palco do cinema. Levantavam a tela e o palco revelava aí esse espaço para esse show. Mas olha o Galaxy bonitão aí, ó. As salinas aqui de Mossoró, né? Então, essas fotos vai mostrando pra gente. Com todo respeito, muitas mulheres bonitas, viu, professor? Mulheres bonitas, eventos cívicos aqui, na inauguração de praça, as enchentes aqui de Mossoró, que o rio, quando enchia aqui, alagava a cidade. Coisa linda, rapaz. A escola normal, as normalistas aqui. No voleibol, ó. As normalistas de Mossoró. Rapaz, Mossoró é danada mesmo, professor. Ô terra boa. Então, assim, vai mostrando aqui, era o equipamento que ele usava, né? Diretor! Os equipamentos que ele usava. Diretor! Rapaz, o museu está muito organizado, viu? Eu te mostrei, eu falei naqueles negativos. O museu está maravilhoso, viu?
O diretor vai pegar pra gente um original desses originais em vidro aí, para as pessoas, porque é uma coisa muito pouco conhecida. Só um segundinho que eu vou buscar. Vai lá, vamos mandando. Aí, você se lembra que aquela fotografia de Jararaca aí na janela? Aqui é a janela. Só que na época, botaram aqui, espreguiçadeira, aqui. Marinês, pode dar foto. Lembra aquela mão que estava aqui? Alguém preso aqui nessa cela, ainda com a mão aqui por cima dele, aqui, olha a grade dessa... Rapaz, Aqui nunca teve eu fuga gosto de da preso, história não. que nós estamos... Vem cá, Spence, que você vai ser o soldado. Nós estamos aqui há 90 anos, Jararaca está aqui sentado com aqueles dois soldados, o soldado com a dor de dente. Por isso que é boa a história. Rapaz, aqui, nesse local lugar. foi esse. Pode trazer a cadeira aí para a gente botar Jair de Jararaca. A mão Esse- está aqui, né? Esse prédio, ele tem, além dessa história de Jararaca, que ficou preso aqui, ele tem outras histórias, a gente falou ali dos abolicionistas. Então, na parte superior desse prédio, onde funcionava a Câmara de Vereadores, é que foi assinado esse documento que declarado no dia 30 de setembro de 1883, declarando que Mossoró estava livre da mancha negra da escravidão. Isso é poético, né? Um negócio desse assim. Mossoró está livre da mancha negra da escravidão. E o pior é que não era uma lei. Foi um grande acordo aqui entre a população. E o que acontecia é que uma cidade, por exemplo, como Açu, que tinha muito escravo, os escravos fugiam de lá, vindo para Mossoró, achando que quando chegasse aqui estava livre. Para cá, diretor. Mas não, como não existia uma lei, isso não existia. O que foi que eles fizeram? Deixa eu mostrar logo aqui os originais. Isso aqui Olha é como vidro, era. pessoal. Isso é vidro, negativo perfeito, hoje ainda podendo ser revelado. Esse aqui, por exemplo, é um cartão de boas festas, né? Boas festas, feliz ano novo. Professor, um verdadeiro trabalho, né? Assim, uma 1953, obra-prima, né? E esse cidadão Pereira, ele, na verdade, ele era um artista plástico, autêntico. Nato, né? Pelo trabalho que desenvolvia. Diga aí, Professor professor. exigia, né? Exigia muito Exatamente. talento, senão não... Deixa eu dar outro exemplo. Pedia só o pessoal para vir mostrar aqui, a gente está falando de artistas, né? Não tinha Photoshop na época, não. Então, o fotógrafo, o que é que ele fazia? Depois da fotografia revelada, que era em preto e branco, ele tinha a opção de colorir. Mas colorir como? Usando tinta e pincel. Então, ele tinha que ser artista. Aqui está um exemplo da fotografia preto e branco, e aqui a fotografia colorida manualmente. Linda. Né? Quem é essa senhora, professor? Não se identifica a pessoa, mas só mostrando assim o que Mas era o é lindo. trabalho de colorir uma fotografia manualmente. Como era feito na época. Como era feito. Então tinha que ser um artista realmente, não podia... Sem sombra de dúvida. Vamos para cá. E tem até um detalhe que eu ia frisar aqui, indubitável, e todo esse material, Geraldo, mas vocês que concordam comigo, estava a ser jogado fora. Né? Estive na comunicação esses dias, né? E Carlos Costa foi um dos salvadores desse material todo, né? Que foi encontrado dentro de sacolas, mais de 5.000 fotos. Puxa vida. Que seria da gente sem essa salvação, né? Mas vamos encenar aqui para enterrar o primeiro bloco. Jair, você que vai ser Jararaca, fique aqui. Você é o soldado do dente. Professor Geraldo, outro soldado aqui. Espera que vem uma espingarda ali. Não, não precisa não. Essa minha diretora é danada. Pronto, meus amigos. Aquela cena de Jararaca há 90 anos atrás. Estamos aqui. Ele com balaço aqui no peito, o soldado aqui com fuzil, o soldado com o dente doendo. É isso. A história é isso. Por isso que é bom, sabe? E tudo preservado. Não é verdade? Incrível, Jararaca aqui passando seus momentos de agonia. Dava até dar o pergata. Diga aí, Você professor. lembra do Da madeiramento? Carnaúba? Madeiramento, como era, que feito que não existia concreto na época, então toda a estrutura superior era apoiada em carnaúba, né? E está aí há quase 200 anos ainda resistindo muito bem. Pronto. a todo esse... Pega esse cabo aí e beta ali. Pronto. Eu vou até sair dessa cena. Cava bom aí, diabo. Meus amigos, programa Conversando com Augusto Maranhão, vamos dar um primeiro tempo aqui no nosso querido museu, com essa cena aqui de Jararaca já pedindo pinico aqui, não é verdade? É isso, corta Marinês. Eu espero voltar para minha casa. Você sonha em voltar para sua casa? Você acha que isso pode acontecer ainda? É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescentes, de várias formas, várias vivências.
Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. O que é importante ter uma família? Ter amor e carinho. Eu queria ser mãe, né? Então, independente de qual idade dessa criança, qual a cor dessa criança, qual o sexo dessa criança. Deus me ajudou e me deu a família. E meu irmão, que foi minha chave, que abriu minha porta e me deu uma família. Hoje eu não tenho mais medo porque eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Meus amigos, voltamos aqui ao nosso segundo tempo do programa, né, professor Geraldo? Vamos ainda continuar um pouquinho com Jararaca. Passamos na clássica foto de Jararaca, ali na grade. Agora vamos ver a cela de Jararaca. Mas antes, professor, parece que tem uma telha aqui da construção. É grande essa telha, professor? Lembra que eu falei ali que começava a construção cavando buraco e moldando as telhas e tijolos e tudo? A gente vai ver aqui, tem um detalhezinho para a gente ver essas telhas. É pequena, grande, começa, professor? É pequenininha, vamos ver. Vamos chamar o pessoal aqui para... Está aqui pertinho, no stand aqui, mostrando aqui como era a telha, o tamanho da telha de barro. Eu que estou barrigudo, ó, como a bicha é grande. Embaixo a gente vê os tijolos e olha o detalhe da parede, porque... Como não havia estrutura, a parede ela tinha que ser estrutural. Por isso que justifica essa parede tão larga, né? Porque era toda formada com esses tijolos. E para aguentar o peso desses arcos e da parte superior, tinha que ser parede. Fica impressionante como é que o fraselado da Seca construiu um negócio grandioso disso. Eu acho que nem a OAS ou a Odebrecht construiu um negócio desse. Você quer uma curiosidade aqui, bacana? Só pra gente. Só pra gente aqui. Tinha um juiz de direito aqui, doutor Emetério. Ele ficou responsável por essa verba que vinha do governo federal para essas obras. E era um homem rígido, ao contrário do que acontece hoje, muito rígido aí com esse dinheiro público. Não abria a guarda. E todos os dias ele vinha aqui visitar a obra, ver o andamento da obra, ver o pessoal trabalhando, e já a obra pronta, aqui já quase para a inauguração. Ele se impressionou com a beleza da obra, finalzinho de tarde. Impressiona. Visitou aqui, subiu e perdeu tempo lá em cima, olhando a paisagem e tudo, e as pessoas aqui esqueceram que o juiz estava dentro, foram embora e fecharam a porta e deixaram o juiz preso aqui. Doutor Emetério. Então, de madrugada, ia passando um carreiro, tangente seu carrinho de boi aí pela frente, aqui era muito deserto, e ouvia uns gritos aqui. Primeiro pensa que é alma, né? Depois perde o medo, vai ver o que era, aí descobriu que é o juiz, quer dizer... O juiz de direito foi o primeiro prisioneiro aqui dessa, involuntariamente, o primeiro prisioneiro dessa cadeia. Um abraço, doutor Emetério, onde esteja, homem íntegro. Rapaz, Henri Costa passou por aqui também, né? Henri Costa passou por aqui, né? Em 1810, e a primeira descrição que a gente tem da Village of Mossoró, né? Da Vila de Mossoró, foi exatamente dessa descrição do livro dele, Viajando através do Nordeste do Brasil, que Câmara Cascudo traduziu para o português. É raro, viu? É raro. Então, ele conta, esse livro que traz a primeira descrição de como era a Vila de Mossoró em 1810. É isso. Agora vamos ver a cela de Jararaca. Jararaca ficava aqui. Interessante aqui que é tudo preservado. Essa porta aqui não existia, claro, né? Vai ver a chave de Jararaca. Era essa aqui, a chave é idêntica àquela que abre. Diretor, abre essa aqui pra gente. Agora. E é a sala do diretor hoje, a sala do diretor. A fechadura funciona. Então o diretor aqui fica numa cela. Rapaz, tudo original aqui. Tudo original, né? A gente vê aqui as grades, que as mesas da época, né? Então, Jararaca estava aqui. 1879, quando foi inaugurado esse prédio, até hoje, toda essa estrutura é a mesma, né? Madeiras, ferros e toda o piso aqui original ainda da época, né? Só que Jararaca, ele ferido aqui, na época tinha muitos presos, e aqui que eles faziam todas as suas necessidades. Quer dizer que não tinha toalete, não, professor? Não tinha nada. Por isso que era insalubre. Era insalubre e muito escura. Quando apaga isso aqui fica muito escura, né? E mau cheiro. Não tinha sol, nada. Né? É tanto que foram até bonzinhos com Jararaca, porque durante o dia tiravam ele da cela, que estava ferido, ficava naquela sala que a gente filmou ali,
numa espreguiçadeira, aquelas cadeiras de lona que tinha antigamente no sertão. E essa semana que ele passou aqui foi até bem tratado, né? Foi. No início ele não queria comer, ele tinha medo de ser envenenado. Ainda tem esse lance, né? A própria mulher do prefeito, de Rodolfo Fernandes, quando ela soube que ele não estava comendo, ela fez questão de vir pessoalmente aqui, se você acredita em mim. Isso que é um gesto. Então, essa comida veio lá de casa. E foi aí que ele começou a tomar, diz que Rapaz, com muita fome, muita sede, tomar só o o primeiro povo de copo de Mossoró, leite é a que sua ela valentia, trouxe, mas né, também que é a sua... tem essa parte também aí. Então, rapaz, foi a parte humana aí do negócio, humana, foi essa vinda dela, para ele acreditar que a comida não estava envenenada e podia se alimentar o tempo que ele estivesse preso aqui, né? Rapaz, parabéns, viu? Grande museu. obrigado. Chama o povo de Natal para vir ver isso aqui. Sejam todos convidados, o Museu Histórico Lauro da Escócia está aqui à disposição de vocês, a cultura Do está Rio Grande do Norte, aberta ao só não, público. não, do Rio Grande do Norte, todo É, o Brasil. o Brasil todo, né? Funcionamos de terça a sábado, de horários diferentes, ao sábado de 7 às 11 e de terça a sexta, de 7h30 às 13 horas da tarde. Uma curiosidade, o jornal O Mossoroense é o terceiro jornal mais antigo das Américas, ainda em circulação. É mesmo? Ele tem aqui desse museu uma coleção completa. A única coleção aqui? completa é aqui desse museu, porque até a própria redação do jornal Mossoroense passou por uma daquelas enchentes que a gente viu ali nas fotos, inundou a sede e eles perderam toda a parte da coleção Mossoroense. Então, a única coleção praticamente completa que tem de A jornais. entrevista de Jararaca com o Lauro está aqui, está preservada ou foi na cheia? Não, tem uma parte volume, aqui, né? porque está muito Não, estragado não, já. é só referência. Mas é tudo aqui. Tudo né? aqui. Lauro da Escócia, esse que fez essa entrevista, ele por muitos anos foi diretor desse museu, então ele preservou muito. o que tem Graças aqui, a né? Deus. E no dia 17 de outubro de 2017, o jornal fará 145 anos de idade. Não diga um negócio desse, não. E nós temos aqui encadernado, é comum. Eu venho passar a gente vê ali um em mês cima da aqui mesa. pesquisando. Olha, isso aí são pessoas pesquisando Eu venho jornais do passar, vamos Mossoroense. dar uma olhada aqui. Abra aqui, professor, que eu não quero nem pegar um... Vamos ver uma matéria aqui, abra aqui para dar uma Esses olhada. são mais recentes, é 1991. Não, mas tá bom. Eu quero ver em 91 se tinha inflação, se não tinha. A seleção. Oi, Ayrton Senna. E um detalhe, não só do jornal Mossoroense, mas todos os jornais que circularam na cidade de Mossoró, nós temos aqui a coleção completa dele. O meu querido Mecão aqui, ó, ia dar uma lapada no ABC. Meu amigo, doutor Adúlio Botelho aqui, hoje está no Instituto Histórico, todo bonitão aqui no Mossoroense. Parabéns, viu? Então, o Jornal do Comércio, foi o jornal que circulou aqui, tem a coleção completa aqui, vários outros jornais que circularam na cidade. Esse museu é guardiã de todo esse patrimônio da imprensa aqui de Mossoró. Vamos dar uma olhada lá na sala. Os jornais estão aqui nessa sala. Isso aqui, diretor, que esse volume aqui. Esse aqui é exatamente onde é arquivada a coleção de jornais, né? Mostra ali o diretor mostrando aqui o acervo. Sistema de rodando. Isso aqui funciona perfeitamente, é uma engenhoca interessantíssima. Tem tudo aqui, né? Aí o Mossoroense, a Gazeta, de fato, a gente tem Todos todo... os jornais que circularam na cidade. 84. O ano que eu nasci, vamos ver aqui. Nasceu em 84? Foi. Nasceu no jornal, né? A gente recebe muitos acadêmicos, muitos doutorados, muitos aulas de mestrados. Réu foi absolvido. Motorista foi assassinado. Operário briga. Aposentado. Barão aqui ou Potiguar? Potiguar e Barão não jogam hoje. Clássico da cidade. Clássico da cidade. Dona Vilma aqui, de saudosa memória, minha amiga. Parabéns. Muito obrigado. O velho Dinarte. Rapaz, isso aqui a gente tem que copiar, viu? Mas vamos ver lá a sala do Mossoroense? Vamos, essa sala aqui preserva os jornais, né? Não só o Mossoroense, a Gazeta, como jornais anteriores. Parabéns. Tem o Comércio de Mossoró, outros jornais que circulavam aqui na época, mas nós temos uma outra sala aqui, a primeira impressora do jornal Mossoroense. Tem isso também? Uma impressora alemã, né? Que foi montada toda aqui. Vamos conhecer, vamos chamar a turma para aqui. Bora, Jair!
Rapaz! Augusto, nessa impressora foi editada aqui por muitos anos o jornal Mossoroense. Essa é uma máquina alemã, né? Que isso vinha de navio, era montado aqui. E tinha mais, ela era manual, né? Então você passava aqui, botava lá o original e passava a noite aqui um homem moendo essa máquina e ela cuspindo papel do outro lado aí, para bem cedinho estar na rua aí, já com o jornal impresso. O que me fascina tudo nessa história, sabe? É, digamos, o cara fez o pedido, a fábrica na Alemanha começou a construir, depois embarcar, despachar, receber, né? Exatamente, e agora está aqui. Os caras trazendo no navio, depois desembarcar, vem no lombo do burro para chegar em Mossoró. Exatamente. É um trajeto. E era serviço, o que a gente chamava de tipografia, né? Então você tinha uma chapa imensa, do tamanho que era... O tamanho que era folha de jornal, e tem ali uma recomendação. Professor Geraldo e Augusto, né? Uma coisa que tem que ser ressaltada aqui é o trabalho desse jovem, do Asclépio, que vem fazendo com brilhantismo, com uma garra. Aqui é fera, viu? É de uma assim, parabéns, sabe, viu? de uma atenção E a gente sente que você é um total, vibrador. O cuidado que ele está tendo com a história de Mossoró é uma coisa que nós não podemos deixar de declinar, né? Deixa eu lhe Fabuloso. dar uma curiosidade que nós temos aqui nessa sala também. A gente falou ontem, a gente conversando aí sobre o primeiro voto feminino na pessoa de Celina Guimarães Viana. Era uma professora, na realidade ela era de Macaíba, mas trabalhava aqui em Mossoró, já com o marido. Eliseu Viana é outra figura bem tradicional aqui de Mossoró. E em 1927 houve digamos assim, uma atualização na Constituição do Estado do Rio Grande do Norte. E, por emenda de um deputado mossoroense, foi criado um artigo que dava o direito à mulher de votar, ao mesmo tempo, mesmas condições que o homem tinha de votar, porque naquela época a mulher não tinha direito a votar. Rapaz, que absurdo. Então, Mossoró, em 1927, foi pioneira nesse movimento, o Rio Grande do Norte, porque sua Constituição já permitia isso aí, e coube a Celina Guimarães o direito de ser a primeira mulher, eu não digo eleitora, a primeira a receber o direito de voto, né? E nós temos, agora você imagina um juiz para dar um direito desse, pela primeira vez em toda a América Latina, não existia isso. Ele teve que, sabe aquele papel, aquele caderno de papel almaço que a gente fazia prova antigamente? Isso. Todo um caderno daquele papel almaço para ele justificar por que estava dando esse direito a Celina Guimarães. E esse documento nós temos dele aqui. Pelo amor de Deus. Está velhinho, mas é a prova que nós temos que Mossoró Isso é o respeito à história. teve a primeira mulher com direito a voto. Agora, professor, antes de chegar lá, por que Mossoró é tão assim, vanguarda, professor? O povo diz que moçoroense é bairrista, mas eu acho que é um bairrismo salutar, aquele bairrismo que a gente preserva a história para passar para as novas gerações. É um legado que a gente deixa. É verdade mesmo. que no Natal o povo, em vez de dizer Feliz Natal, diz Feliz Mossoró? Isso é intriga, isso é intriga da oposição. Vamos ver aqui o documento. Rapaz! Esse documento, ele já está velhinho, aí tá, cada página está com a... Mas é exatamente o despacho do juiz, dando a Celina Guimarães, aqui outra parte desse documento, dando a Celina Guimarães o direito de ser a primeira mulher... Aqui, requerimento de Celina Guimarães. Em toda a América do Sul, a ter direito a voto. Rapaz, ela foi uma danada, que ela requereu. Ela requereu. E tem mais. Ela era uma professora muito dinâmica. Por exemplo, você sabia que foi ela que introduziu o futebol aqui em Mossoró? Uma mulher. Consta que o marido dela era diretor do grupo 30 de Setembro, que era um grupo escolar estadual aqui muito famoso. Ela professora, ele diretor do grupo escolar. E um dia chegou um aluno aqui com uma bola de futebol, daquelas de couro que o pai tinha... Trazido da Europa? Trouxe da Europa, com um livrinho de regra de futebol, mas tudo em inglês, né? E ninguém aqui conhecia aquele negócio. Aí foram falar com ele, e ele, além de diretor, ele comandava um grupo de escoteiros, né? E foram falar com ele para poder traduzir aquele livro e ensinar como se jogava aquele esporte. E ele disse, olha, eu não tenho tempo, eu tenho minhas obrigações. Ele era diretor de colégio, era chefe dos escoteiros aqui, ainda fazia o curso de Direito em Fortaleza, que tinha que ir toda semana lá assistir aula. Viajão, viu? Viajão. E se eu não tenho tempo para isso, aí ela era uma baixinha, Celina Guimarães, baixinha, mas muito ágil. Disse, homem, atenda os meninos. Ele olhou para ela e disse, por que você não faz? Depois eu vou fazer. Aí você imagina, na época, uma mulher
traduzindo isso aí. Está quebrando paradigma. Vai para o meio da rua com 2 equipes de homens. Você faz isso, você aquele é back, É porque as posições não foram traduzidas, não. Então você é o centrefor, você é o back. E assim ela foi a responsável pela introdução do futebol aqui em Mossoró. Cidadã natalense, nasceu em Natal, né? Ela era de Natal, inclusive natalense. quem primeiro entrou com o processo foi uma professora de Macaíba. Só que o juiz lá demorou a dar esse parecer, duvidou, porque ela era solteira. Era mulher e solteira, aí ele demorou. Aí já era muito. Celina era professora, conhecida aqui em Mossoró. Quando ela entrou, no mesmo dia o juiz deu esse despacho aí. Lindo. E ela terminou. Rapaz, mas ela não gostava disso. Porque ela mudou, ela quebrou paradigma aqui. Por exemplo, quando ela chegou aqui em Mossoró, ainda usava as palmatórias. E ela tinha uma frase que ela disse: com pancada você adestra, não educa. Né? Diga de novo, bem devagarzinho aí, que eu sou meio lerdo. Olha para aí o que o professor está dizendo. Diga de novo. A primeira atitude dela foi abolir a palmatória aqui das escolas. Né? Ela tinha uma frase que com palmatória se adestra, não se educa. Né? Viu aí você? E ela, infelizmente, ela entrou para a história. Tá vendo, Marinês? Ela entrou para a história não como essa professora, essa profissional com essa atitude. Ela entrou por ter sido a primeira leitora. Disse, mas isso aí não teve nenhuma grande ação. Foi a professora. Nenhuma relevância para mim. Né? Perfeito, e ela se ressentia de não ser conhecida como educadora. Uma salva de palmas para ela. E o Museu Histórico da Escócia entra nessa história também como peça fundamental, que o primeiro voto dela foi assinado no nosso primeiro andar. Vamos lá! Que era a Câmara Municipal, né? No passado. Esse prédio aqui, eu comecei até a falar depois que eu aqui nessa parte superior, foi onde foi assinado aquele documento que libertava os escravos realmente, né? Que tornava Mossoró livre da mancha negra da escravidão. Quer dizer que e isso também é um museu, viu? Isso sim. Essa concessão aqui de Celina foi em 1927. A eleição foi em 1928, no ano seguinte. Então, no ano seguinte, já tinham várias mulheres. Elas devem ter votado até em Juvenal Lamartine, que foi eleito em 28. E tinha um detalhe. Esse voto, é claro que só valia para o estado do Rio Grande do Norte. Ele não podia votar para deputado federal, para presidente e tudo, mas todos os cargos estaduais, elas não só votavam, como também eram eleitas. Eu tenho certeza que ela botou o garranchão lá em Juvenal. Vamos subir? Augusto, aqui nós temos também um registro do início de Mossoró, como uma fazenda que foi doada para os padres de Pernambuco, né? Fazenda Santa Luzia. Era até importante a gente fazer uma foto lá, fazer uma filmagem. Vamos dar uma passada aqui lá, no corredor. Aqui, tá? Na passagem, exatamente. Vamos andando, turma. Meus amigos, chegamos no primeiro andar, que aqui era a Câmara, não é isso? Que era a Câmara, a parte da Câmara de Vereadores. Veja que prédio enorme. Isso aqui era o seguinte, aqui era a recepção da Câmara, né? Aí tinha um auditório aqui, onde havia as assembleias, as sessões, e aí as salas, tinha várias salas aí. Essa escada é original? Essa escada é original, esse Quer dizer que doutor Emetério subiu por isso? Por essa escada, e foi aqui que ele se embelezou tanto com o prédio. Eu estou embelezado, imagina ele esqueceu a hora de ir embora, né? Vamos começar por aqui? Esse prédio, ele tem também aqui na frente os balcões, né? Esse detalhe de arquitetura, onde você pode, além de ventilar e clarear, ver a cidade, né? Então, por aqui que a gente entrou? Por aqui que a gente entrou. Ali o pontinho lá, do eco, né? Foi aqui que ele gritou, oh, me socorre! E além disso aqui, nas laterais, essa aqui era onde é formada a Câmara. Nas laterais, tinha aqui, dá para a gente perceber bem aqui a parte da prisão, né, das muralhas, que eles observavam. E posicionavam. Aqui é como se fosse uma sala para fumar, né? E aqui era uma espécie de guarita, o cara ficava aí. Isso aqui, os soldados subiam para andar por cima da muralha, para fazer a vigia dele aí, né? Aqui a gente anda no museu todo aqui pela lateral, todo ele. Então, todo ele. Era a maneira dele, não tinha essas árvores, é claro, né? Porque senão ficava fácil a fuga. E a turma aí embaixo. Bora, Marinho, entra. Mas ficava fácil para subir, para pular, que era para pular. Então, aqui eles faziam, não dava para fugir com o muro desse tamanho. Isso aqui é uma obra impressionante, viu?
É tanto que com todos esses anos está aqui, né? Está em pé aqui. Está contando a história, contando né? a história aqui. E é bom no prédio público é que a gente utilize. Porque se isso aqui ficasse fechado, ele já tinha sido demolido. Não é verdade? Já tinha tem sido que demolido. utilizar, tem que dar vida. Exatamente. Parabéns. Então isso aqui é exatamente onde as pessoas saíam para fumar, para tomar um azinho aqui na... E onde ficava o... E onde ficava também aqui os postos de guarita. Aqui Professor Geraldo, qual a metragem, mais ou menos, aí, aproximada dessa muralha? Eu não tenho esse Dá uma queda de números. 10 metros aí. Eu não tenho. Sim, você está falando de altura? É quase isso, né? É quase 10 metros aí, é muita coisa aí para... Isso feito com mergulho- tijolo na munheca. Tem 1,30 m de espessura. Era mais de 1 metro de espessura, porque como todas as paredes eram estruturais, elas tinham que ser bem resistentes para aguentar o peso da parte superior, né? Duvido um negócio desse cair? Os ferros, né? As grades de ferro são originais, ainda até hoje nunca se desgastaram, né? A gente vê aí embaixo aí, a mesma grade de ferro. Era um respeito ao dinheiro público, né? Mas vamos entrando, vamos. Chegamos na sala de sessões da Câmara. Então, nessa sala foi onde foi assinado... onde foi feita abolição? a abolição, assinada a lei. abolição. Na realidade, não foi lei, foi um grande acordo, mas foi aqui numa sessão histórica, né, que foi declarada aquela famosa frase, Mossoró está livre da mancha negra da escravidão. E uma coisa muito interessante que eu comecei a contar lá embaixo, é que escravos de outras cidades, como, por exemplo, Açu tinha muito escravo. Paulo dos Ferros. Paulo dos Ferros, as pessoas fugiam de lá. Não, eu sou moçoroense, eu estou livre, que chegando aqui estava livre. Mas aí não tinha, vinha o sargento O mor. que veio de escravo para cá? Mas o que foi que eles fizeram? Pegaram os ex-escravos, criaram uma... Associação? Eles criaram uma patrulha, né? E essa patrulha, ela tinha a finalidade de fazer com que esses escravos que conseguiam chegar em Mossoró nunca mais retornassem às suas fazendas, né? E o que era que eles faziam? Eles tinham um acordo, vinha muita fruta para aqui de Fortaleza, e tinha um comércio grande aqui de barco, de Fortaleza para aqui, né? Principalmente daqui para lá, também com abacaxi, essas coisas todas. E tem uma frase até interessante, que eles tinham um código. Cada vez que chegava escravo, eles escondiam debaixo das cargas de frutas, né? E passava lá o telegrama dizendo, olha, ele está seguindo 3 abacaxis. Quer dizer que estava 3 escravos, estava seguindo, porque de lá ele já... Será que é daí que vem aquela história de abacaxi ser confusão, hein? Pode ter sido. Pode ser, professor. Mas era um código que eles tinham, né? Para fazer com que essas pessoas conseguissem chegar aqui. Nunca o dono escravo ia esperar que o escravo dele aqui estava em Fortaleza já, né? Então tinha toda essa proteção. E eles deram o nome de Clube dos Espartacos. Era o nome que tinha esse grupo, que tinha função, formado por ex-escravos, que tinha a função de não deixar que escravos que conseguissem chegar aqui voltassem como escravos. Inclusive, às vezes, os comandantes conseguiam prender esses escravos, eles iam fazer tocaia no meio do caminho para tomar, e às vezes dava uma surra danada aí no cara que veio buscar esses escravos. Né? Essa é uma função talvez mais importante. Mato, exatamente. Uma função talvez mais importante do que a libertação, que foi um grande acordo, não era lei, né? Foi essa manutenção, criar de ex-escravos esse grupo de proteção aos que os escravos conseguiam chegar aqui na cidade. Isso é muito importante, porque, como você disse, em 88, está tudo livre, deixaram os caras desamparados, no sufoco. Pois é. Aqui não, teve essa preocupação, o ex-escravo vai ter aqui, vamos organizar. Parabéns. Isso é Mossoró. Você está livre, mas isso continua na Mossoró. sua casa, você tem sua alimentação, tem seu trabalho aí. Aí, será que ele recebia o salário? Era o mínimo. O que eles queriam era ser livre. Eles eram livres, eles tinham uma casa para morar, tinha alimentação, tinha todo o respeito ali, não mais como escravo, e a cidade inteira dava dignidade. Professor, era um quilombo, na verdade, organizado, né, e que eles tinham aquela preocupação de manter essa organização para, na verdade, né, preservar a liberdade do escravo, né, para fazer com que, quanto mais... Temos 5 minutos ainda, mais seriam libertados. Tem a turma do contra, mas era muito pouco escravo. Eu digo que se tivesse um só e tivesse passado por esse movimento, eu acho que já valia a pena. Rapaz, o professor bota para torar. Vamos ainda, temos 5 minutos ainda, diretor. O que é que a gente pode mostrar aqui? Com certeza. Aqui no primeiro andar, monstruoso aqui, fabuloso. Um dos salões mais belos do Mossoró.
Então temos aqui, esse aqui que a gente já falou, era a recepção, né? E as salas? E aqui as salas onde funcionavam os gabinetes aqui dos vereadores, né? Então tinha várias salas. Presidência, né? Olha a largura desse corredor, né? Era amplo aqui o espaço, né? Um espaço bonito. Pé direito alto. Rapaz, que altura! E dava uma visão aqui geral da janelões grandes aqui, né? Com tudo com arco. Como não tinha viga, toda a estrutura tinha que ser com arco, né? Para poder resistir aqui aqueles arcos romanos que eram usados até algum tempo atrás, para poder resistir ao peso da estrutura, né? Meus amigos, estamos chegando no final do nosso programa, nessa visita histórica e fenomenal aqui no Museu Lauro da Escócia. Temos a honra, o prazer com essa equipe aqui, de mostrar a você o que é um trabalho bem feito aqui, um jovem diretor, recentemente no cargo, dando essa honra para o Rio Grande do Norte, para a nossa querida Mossoró, em preservar. Ele ama esse negócio aqui, ele curte. O professor Geraldo e outros moçoroenses aqui na preservação dessa história. Isso é muito importante. Você, das outras cidades de Potiguar, nos convide para a gente visitar seu museu, para a gente participar dessa história, levar essa turma boa, se precisar de apoio, não é isso, Pedro? A turma vai lá, não vai, professor? Vamos, com o maior prazer. Jair, o ex-Jararaca, professor Eu gostaria só de fazer uma ressalva. Né? Não, suas palavras finais aí. Não, parabenizar a gestão, né, da prefeita Rosalba Ciarline, né, através do secretário de Cultura, Eduardo Falcão, pela atenção dada à cultura de Mossoró, na gestão atual. Realmente estamos trabalhando na afinco, todos os equipamentos, tanto o museu, como a Estação das Artes, como a Memorial da Existência, como a biblioteca, Ney Pontes, como o Teatro de Zui Rosado. Então, os diretores trabalhando afinco para que a cultura de Mossoró seja preservada e faça com que o moçoroense, cidades de todo o Brasil as visite e faça parte da história. Muito bem, eu quero fazer uma ressalva aqui, espera um momento, professor. Nosso programa é pluripartidário, não tem partido, mas eu tenho que dar um depoimento de Rosalba. Rosalba, a governadora, ela tocou a obra da rampa e a gente tentou, depois parou e está retornando agora. Mas Rosalba era antenada no lado cultural. Ela foi que botou o Jamegão lá para a recuperação do Museu da Rampa. E continua. Continua. Mas aí, professor, suas palavras finais. As palavras do diretor aí, desse apoio que estão recebendo, não é só aqui no museu, não. A biblioteca também, a biblioteca pública, que é no outro prédio belíssimo, né? Onde era a União Caxiral. A União Caxiral, na época, era como se fosse um sindicato dos comerciários, né? O Caxiral era o comerciante, o homem que fazia negócio, viajando e tudo. E Mossoró foi, por sinal, a nossa primeira universidade. Criou uma escola dedicada ao comércio, né? A princípio de cursos médios, onde saíram os primeiros contadores de Mossoró, saíram dessa escola. Esse prédio é belíssimo, hoje é a biblioteca pública, e a diretora já mandou um convite que dia 25 desse mês, a próxima semana, vão comemorar o Dia do Escritor, e mandou convite para todos os escritores aqui da cidade, para esse grande evento que eles vão fazer lá. Então, é um exemplo que está dando aqui no museu, né, com vários eventos que eles estão aí programados, a biblioteca e outras instituições aqui que está voltando a viver esse clima de cultura aqui na cidade. Muito bem, isso é a nossa querida Mossoró. O programa está chegando ao fim. Agradecer ao nosso diretor, ao professor, a Jair, a Spence e principalmente a você que está dando essa audiência. E a turma boa da TV Assembleia aqui, a nossa diretora representando toda a equipe. Mossoró, isso é garra, é determinação. E acima de tudo, a perpetuação, né, é o futuro da memória do povo. É o legado que deixamos aí para as novas gerações. Então eu queria pedir uma salva de palmas à cultura de Mossoró. Muito bem! Viva! E eu ainda quero pedir outra salva de palma, pela sua garra e pela sua determinação de levantar toda esse assunto. E a resistência! E parabenizo também a toda a equipe, porque sem essa equipe não funciona. Meu amigo, essa equipe é 10. Obrigado pela audiência, até o nosso próximo programa. Valeu, obrigado.